depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado aos teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Olá, amigos do canal Espiritualidade. Será que a fé tem todo esse poder mesmo de mover montanhas? Bem, nós muitas vezes acreditamos dessa forma, porque como são palavras de Jesus, então deve ser verdade. Mas não podemos nunca esquecer qual realmente era a intenção de Jesus ao usar certas expressões. Nos parece que ele não está falando das montanhas materiais, ele não está falando das características do relevo do planeta que a gente possa mudar simplesmente com a fé, mas provavelmente de outras montanhas. Aqui provavelmente a montanha é no sentido figurado, que nós vamos falar logo mais. Mas essa passagem do Evangelho ela é riquíssima em oportunidades de estudo, de reflexão. Primeiro falando sobre alguém que estava muito doente, chamado de lunático, porque tinha um comportamento que imaginavam naquela época influenciado pela lua. Outros acreditavam que eram as influências espirituais dos tais demônios. E os discípulos não conseguiram resolver o caso desse jovem, porque o pai tinha procurado e eles não davam conta. E quando Jesus sabe da situação, Jesus faz como que um desabafo, né? Quando ele diz dessa forma: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu hei de estar convosco? Até quando heis de sofrer? Parece isso mesmo um lamento, não é? E isso nos faz pensar: um espírito superior lamentaria, reclamaria das condições? Talvez sim, nós não sabemos exatamente o que dizer sobre o que se passou na mente desse ser naquele momento. Mas ele poderia estar bem, era lamentando por eles também. De qualquer forma, nós sabemos que essas passagens do Evangelho, elas não retratam exatamente as palavras que foram ditas, porque foram escritas posteriormente e muitas vezes a interpretação é dúbia. Fica para aqueles que ouviram talvez alguma dúvida do que realmente tenha sido dito. Mas como em tudo, quando nós buscamos o conhecimento espiritual, nós precisamos buscar aquilo que é o mais importante, o mais urgente. E no futuro, quem sabe, a gente tem essas outras questões secundárias esclarecidas. Mas aqui nessa passagem, o grande foco dela é sobre o poder que a fé tem. Por isso que Jesus conclui aqui, falando para os discípulos de que era a falta de fé deles, uma fé ainda pequena, que os impossibilitou de curar. E aí Kardec faz a sua análise, o seu comentário, como é comum, e que consta aqui nesse capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Kardec ele destaca que, de fato, a fé ela é fundamental para que alguém realize algo. Se nós não acreditamos em nós mesmos, se nós tivermos sequer a dúvida de que somos capazes, nós nem realizamos muitas das tarefas, nem conseguimos fazer se nós duvidarmos da possibilidade. E isso é um fato que a gente constata na própria experiência. Todas as vezes que nós duvidamos do nosso potencial, da nossa capacidade, nós nos sentimos como que paralisados, imobilizados, sem uma motivação interior. Enquanto que quando acreditamos que somos capazes, reunimos forças
nem sabemos de onde e conseguimos levar a fim uma determinada tarefa, o cumprimento de um certo compromisso ou objetivo. Então é verdade que a fé tem um poder extraordinário sobre nós mesmos e é um processo interno em que nós conseguimos moldar e modificar a vida a partir do momento que acreditamos na possibilidade disso. Ele tem, num certo trecho, ele diz assim: as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Quando acreditamos, então, não é porque outros duvidam, outros não nos ajudam, que nós deixamos de realizar o que nos compete. Essa seria, então, uma das aplicações fundamentais da fé. E ele ainda diz que a fé nos permite vencer os preconceitos da rotina. Sempre refletir sobre isso. O que seriam os tais preconceitos da rotina? Imagino que sejam as ideias preconcebidas que nós temos em relação à vida diária, aos nossos deveres, aos compromissos, as ideias formatadas, as ideias como impedimentos que nós temos de achar que algo é impossível, difícil, ou algo não seja viável. Seriam, no meu modo de ver, esses os preconceitos, porque são ideias preconcebidas. Às vezes alguém nos diz, isso não é possível, e a gente acredita. É um preconceito, é uma ideia preconcebida do que se passa na vida, e muitas vezes é algo, sim, realizável. Talvez nesses momentos ser um pouquinho teimoso seja uma virtude. Ele fala sobre o interesse material, como sendo dessas montanhas também, quando tem pessoas que, por algum interesse, impedem o bem comum, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são tantas as outras e tantas outras montanhas que atravancam o progresso da humanidade. Então, quando a gente acredita que algo é viável e bom e acredita que é possível, essa força parece surgir em nós. E ele diz que essa fé robusta, ela traz força, perseverança, ela nos dá empolgação para realizar aquilo que nós temos que fazer. Basta uma leve dúvida, nós como que perdemos essa energia realizadora, essa predisposição. Talvez na psicologia encontremos algumas explicações para isso, né? Nós muitas vezes vamos agir muito mais baseados nas nossas convicções, nas nossas crenças, nas ideias profundas, porque não ficamos parando para pensar tanto nas dificuldades e gerando elementos internos dissipadores dessa força realizadora que nós temos. Mas há uma outra dimensão que a fé alcança também, que para nós somos espíritas, que acreditamos no elemento espiritual conduzindo a vida, sabemos que mobiliza muitas forças, né? Sabemos que a nossa fé é, na verdade, a exteriorização daquilo que nós realmente acreditamos, daquilo que nós realmente admitimos. E aquilo que nós pensamos e alimentamos dentro de nós nos conecta a essa dimensão espiritual. E nós somos alimentados por ela e alimentamos ela também. Influenciamos e somos influenciados por uma comunidade espiritual que nos acompanha, e ela então nos fortalece ou nos enfraquece nas realizações que precisamos ter. Então não é apenas um processo interno nosso, crer ou não, como um elemento motivador, mas é algo que também nos conecta a outros que nos incentivam a buscar certas realizações. Kardec tem uma colocação aqui muito interessante também para a gente ler na íntegra e refletir, que ele diz assim, olha, noutra acepção ou em outro significado de fé, considera-se a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e no outro caso, ela pode fazer com que se realize grandes coisas. Isso aqui me despertou a lembrança de uma pessoa que eu tomei conhecimento da existência dela há pouco tempo, que é um exemplo muito claro disso que Kardec fala nesse item 3 aqui. É um protestante, um homem que viveu lá no século XIX, nasceu em 1805
e desencarnou em 1898, foi um missionário inglês que teve uma obra extraordinária dentro das visões que ele tinha do Evangelho, dentro das suas concepções, mas sobretudo no campo da assistência às crianças órfãs. Foi George Miller, esse senhor que a gente vê a foto dele agora aqui, que foi uma pessoa de uma natureza extraordinária. Ele tinha tanta convicção, mas ele acreditava tanto que ele poderia realmente ajudar as crianças órfãs, que ele iniciou um movimento muito interessante, muito impactante na Inglaterra naquela época, quando ele e a esposa dele começaram a abrigar as crianças em casa mesmo, e ele então começou a criar progressivamente orfanatos para abrigar as crianças órfãs, porque nesse período da história da Inglaterra eram muito frequentes, existiam muitas crianças abandonadas, ou que os pais morreram, e ninguém as cuidava. E existiam também instituições que muitas vezes, desviando dinheiro público, causavam verdadeiras barbaridades com essas crianças. Só que George Miller não. Ele foi alguém que deu a essas crianças um lar adequado, um abrigo adequado, deu instrução. Naturalmente ele passou os seus valores também na época como cristão protestante, e ele teve uma atitude de que ele iniciava essas casas de assistência às crianças, mas sem ter os recursos. Ele confiava tanto no poder da oração, a sua fé era tão extraordinária, que ele sabia que os recursos viriam. E os biógrafos dele dizem que é exatamente isso que acontecia. As coisas surgiam para que a obra dele avançasse. Aqui é claramente um indivíduo que está muito conectado com a sua missão. Ele, ao conhecer o Evangelho, e ele não foi sempre cristão, ele teve uma atitude ao longo da sua vida, no início, na sua juventude, como um jovem delinquente, envolvido com roubos, jogos, fraudes, até que ele, após a prisão, isso com 17 anos, foi convidado a participar de uma reunião, e ele antes já estava frequentando a universidade, porque o pai dele buscou matricular numa universidade, e ele então, conhecendo um grupo cristão, se interessou muito pelo Evangelho e aprofundou-se de uma tal forma e se transformou profundamente. Encontrou um caminho verdadeiramente. Era alguém que estava perdido e foi chamado pela mensagem do Cristo e se transformou. George Miller, ele é muito impactante a sua história porque ele era muito convicto de que os recursos viriam. Ele não ficava pensando em primeiro ter os recursos e depois assistir às crianças. Ele simplesmente se entregou a essas pessoas. Era alguém que, por estar sintonizado com a sua fé, com a sua convicção, ele recebia claramente as intuições do que fazer, como fazer, orava e aguardava. Ele lembra muito o exemplo da Dona Aparecida em Uberaba, uma senhora extraordinária que começou a abrigar os portadores do fogo selvagem, uma doença muito difícil que acometia ali a transformação da pele, deixando tudo em carne viva, com ali feridas expostas. Começou a abrigar esses doentes dentro de casa e iniciou uma obra extraordinária na construção do Hospital do Fogo Selvagem. Ela foi alguém de exemplo também extraordinário, de fé, de acreditar tão seriamente naquele compromisso que ela tinha com o necessitado, que nada a demoveu. E por aí vai. Nós temos tantos exemplos de pessoas que seguiram convictamente as suas crenças e acreditaram tão profundamente de que havia um propósito nas suas vidas, de que havia um direcionamento, que elas tinham essa lucidez que Kardec cita aqui, que é isso, que vale mais uma pena a gente ler. Quando ele disse assim, nesse caso, ela, a fé, então, confere uma espécie de lucidez, que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente.
quem nos dera ter essa fé tão extraordinária a ponto de a gente ser capaz realmente de se entregar a algo grandioso e não desistir por medo, por insegurança, apenas confiando que o Altíssimo nos suprirá as dificuldades. Bem, nós estamos todos na vida para adquirir isso e nós precisamos testar ao longo da vida essa possibilidade de fé, de viver realmente confiantes de que Deus proverá realmente aquilo que é o necessário para todos nós, no momento certo, oportuno, e para isso temos que estar alertas, atentos nessa grande busca. Kardec ainda completou esse item 3 dizendo assim: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. Aqui a inteligência e a compreensão seria o quê? Você reconhecer realmente o que te cabe e realizar aquilo que está ao seu alcance verdadeiramente. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suprir a força com a violência. São os casos das pessoas que tiveram, então, atitudes de violência no sentido de realizarem alguma obra. Na verdade, é o medo que as mobilizou a agir de forma violenta para alcançar os seus objetivos. Porque se você confia realmente em Deus e tem certeza que Ele trará os recursos nos momentos oportunos, você não precisa se desesperar, não precisa se tornar medroso e, a partir do medo, desencadear a agressão. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Então, esse é um indicador para todos nós. Quando nós nos tornamos inseguros e manifestamos na vida essa agressividade, é indicação de que nos falta talvez essa confiança maior, essa certeza. A fé, a convicção de que somos amparados e assistidos, nos traz essa calma. Essa situação que ele descreve aqui, então, ela pode ser para nós um diagnóstico pessoal para sabermos até que ponto realmente nós temos essa fé tão solidamente estabelecida em nós. E ele fala algo também muito importante já no item seguinte: necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A fé verdadeira se alia à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, pois sabe que é simples instrumento da vontade de Deus e nada pode sem Ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e os malogros que lhes são infligidos. Isso explica a história de tantas pessoas que, por uma pretensão tão grande, muitas vezes se viram envolvidas em situações muito lamentáveis, desnecessárias. Ocorrem na memória algumas aqui exemplos agora, sobretudo de alguns meios religiosos, mas não convém a gente falar dos outros, né? É pensarmos sempre em nós mesmos, de pensarmos o que realmente nós fazemos por acreditar realmente que é Deus que opera por nós, ou se é a presunção, ou se é um estado de autossuficiência que a gente imagina ser capaz de conseguir por si mesmo. Aí vai, sobretudo, o que nós sentimos internamente, o que nós realmente pensamos sobre aquilo. Por isso que antes de iniciar qualquer coisa acreditando ser movido por fé, pensarmos realmente: eu estou acreditando em Deus ou eu estou acreditando que eu sou depositário de uma revelação divina e que me conduzirá a realizar tal obra grandiosa? Normalmente, quem pensa em fazer o bem não pensa pela grandeza da obra em si, mas do benefício que vai levar aquele que está sofrendo. Por isso que, se nós somos mobilizados a fazer algo importante, em função da compaixão por alguém ou por uma causa merecedora dessa compaixão,
é um indicador forte, então, de que o que nos move é algo de natureza sublime. Agora, se internamente nós estamos pensando em destaque pessoal, em projeção do nosso ser, para que outros nos admirem, isso é a presunção e o orgulho. E já encerrando essas reflexões, Kardec escreveu o item 5 assim: o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia um grande poder fluídico normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela vontade dirigida para o bem esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam da consequência de uma lei natural. Kardec, então, nos fala aqui da existência desse fluido, que já falamos em outras ocasiões, e que é um tema importante no conhecimento espírita, que é esse elemento do mundo material, derivado de um outro fluido, que na verdade é uma transformação desse primeiro, que é o que deu origem a tudo que existe no universo. E ele é profundamente sensível aos nossos pensamentos, à nossa fé, a esse que a gente chama desse magnetismo. Quando nós acreditamos realmente naquela possibilidade de cura e pedimos a Deus, nós mobilizamos essa força atuante que age sobre esse fluido e o endereça aquilo. Só que, naturalmente, tem que haver esse poder fluídico aqui que o indivíduo tem que ter, que é algo que seria a sua capacidade de doar esse fluido. Nós todos somos, de alguma forma, em alguma proporção, doadores dessa vitalidade que nos anima. Por isso que quando nós orarmos por alguém que está enfermo, acreditarmos realmente de que aquele indivíduo pode ser beneficiado pela nossa prece. Não simplesmente dizer, Deus, seja feita a sua vontade. Sempre será assim. Mas quando nós acreditamos realmente, nós estamos imprimindo essa força. E aí sim, se a vontade de Deus quiser que isso aconteça, isso acontecerá. Mas não acontecerá independente de nós? Também. Mas o importante é que nós tenhamos nos mobilizado, que tenhamos participado desse processo, porque nós nos tornamos, então, os elementos voluntários dessas mudanças que ocorrem no mundo em favor do bem de todos. Essa razão porque Jesus disse aos seus apóstolos, se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé. E isso então nos leva a pensar também que quando nós estamos na condição daqueles que vamos dar o passe como médiuns ou que vamos receber o passe na casa espírita, que a gente realmente faça isso com muita convicção de que existe essa força poderosa que é capaz de ser utilizada para a cura daqueles que necessitam. E que ao recebermos, que realmente acreditamos. Precisamos acreditar em nossa cura, em nossa melhoria. Precisamos realmente aceitar essa situação como plenamente realizável, porque assim nós estamos abrindo o campo para que realmente ela aconteça. Neste momento, então, vamos com muita fé, com muita confiança em Deus, agradecer ao Pai a força que temos recebido sempre para realizarmos a nossa tarefa no mundo, e que com essa convicção, com essa força, possamos todos nós prosseguirmos em nossa jornada com determinação e com vontade de acertarmos todos os dias. Permitir, Senhor, que o nosso entendimento, a nossa compreensão das leis que regem a nossa vida material e espiritual, nos fortaleça, nos vivifique e nos torne atuante em favor do bem nosso e dos que nos acompanham na jornada terrena. Por isso, Senhor, quando pedimos pela paz, nós acreditamos, Pai, que ela é possível e que ela virá no tempo certo para que cada um dela possa se beneficiar. Por isso, Senhor, que acreditamos que, neste momento em que pedimos pelos enfermos do corpo e da mente,
que todos eles possam receber este auxílio que verte generoso e abundante sobre toda a terra, Senhor. E te pedimos, Pai, que os corações possam ser despertos, que as consciências adormecidas possam acordar e possam trabalhar todos pelo seu progresso, pelo seu bem-estar, pela conquista da felicidade merecida por cada um. Que todos os nossos irmãos que passam por grandes provações possam receber o auxílio e o amparo de que mais necessitam. Permiti, Senhor, que assim seja. E, se possível, Pai, que sejamos nós os instrumentos do bem no mundo. Graças a Deus, graças a Jesus. Meus amigos, terminamos mais uma reflexão, iniciando esse capítulo 19 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar muito sobre fé e que não a percamos nunca em nossa jornada. Todos nós temos algo significativo para realizar na vida, em favor de nós mesmos e do próximo. Por isso, usemos essa força poderosa em favor dessa realização. E continue acompanhando aqui a nossa programação no canal Espiritualidade, o nosso programa Ponto de Vista toda semana, e que todos tenhamos muita paz, muita alegria e, sobretudo, muita fé. Um grande abraço a todos e até a próxima.